Bom dia, nonos anos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Começamos com esse vídeo e depois vamos para a aula pelo Meet para a resolução de exercícios, ok? Então prestem bastante atenção nas atividades que eu vou colocar aqui, né, nos exemplos que eu coloco nesse vídeo. E depois a gente, lá na aula, esclarece todas as dúvidas, ok? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, para vocês ficarem por dentro de todas as atividades e de todos os vídeos. Então, vamos lá. Anotem aí no caderno de vocês a pauta de hoje. Continuamos com conjuntos numéricos. E hoje nós vamos trabalhar potenciação, as propriedades da potenciação e notação científica. Esses conteúdos vocês já viram o ano passado. Então, aqui é um resumo, né, uma retomada de conteúdos, porque nós vamos utilizar para as operações com radicais, né, com raízes. Então, vamos lá. Potenciação. Eu tenho aqui, né, a nomenclatura de potenciação. O meu número maior é a base, o pequenininho aqui eu chamo de expoente, e o verde aqui, que é o resultado, né, do meu cálculo, eu chamo de potência, tá? Então, 3 elevado ao quadrado, nada mais é do que 3 vezes 3, né? Eu multiplico a base por ela mesma, quantas vezes o expoente mandar aqui nessa situação. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado à terceira, ou 5 ao cubo, que dá 125. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, que é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo também. E 7 vezes 7, 7 ao quadrado, igual a 49. Representando de forma geométrica aí. Olha o primeiro. 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho aqui 5 vezes 5, né, na primeira fileirinha aqui de cubos, que dá 25. 25 vezes uma fileira, 2, 3, 4, 5, dá 125. Olha o segundo exemplo. 3 vezes 3, 9. 9 aqui nessa primeira fileirinha. 9 vezes uma fileirinha, 2, 3, 27. E aí, por isso que eu falo muito, né, do 3 elevado ao cubo, porque é um cubinho que eu tenho aqui. E o último exemplo, do 7 elevado ao quadrado, eu tenho aqui um quadrado, né, uma figura plana, desculpa, uma figura plana de 7 vezes 7, ok? Uma observação importante aqui, pessoal. Olha só. Muitos, né, alunos acabam se confundindo com potenciação, que acham que é uma multiplicação da base vezes o expoente. Não é bem assim, tá? O primeiro exemplo que está aqui está certinho. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Eu multiplico a base, que nesse caso aqui é 4, duas vezes. Ela vezes ela mesma, duas vezes. Então, não é 4 vezes 2, tá? Os resultados são totalmente diferentes. Potenciação é multiplicar a base por ela mesma, quantas vezes o expoente mandar, ok? Vamos lá para as propriedades da potenciação, conteúdo visto ano passado.
Primeira propriedade que eu tenho aí, produtos de potência de mesma base. Quando a base é igual, eu representei aqui pela letra A. Então, quando eu fizer um número elevado a um expoente vezes esse mesmo número elevado a outro expoente, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Então, multiplicação de bases iguais, multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Aí eu fiz um exemplo aqui, olha. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Bases iguais é o 2, né? Como base. Eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 2 igual a 5. Vamos ver se isso é verdadeiro? Quanto é 2 elevado ao cubo? É 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 2 elevado ao quadrado? É 4. Então, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 4, que dá 32. E 2 elevado à quinta? Eu somei os expoentes. Quanto é 2 elevado à quinta? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Né? Então, eu multiplicando aqui, olha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, essa propriedade aqui é válida para qualquer multiplicação de bases iguais. Basta eu somar os expoentes, ok? Segunda propriedade, que é a operação inversa. E agora eu vou fazer a divisão. Se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio os expoentes. Então, na divisão de bases iguais, eu subtraio os expoentes. Vamos ver aqui no exemplo. 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado ao quadrado. Eu repito a base, que é igual, e subtraio os expoentes. 4 tira 2, 2. Deu 3 elevado ao quadrado. Quanto é 3 elevado à quarta potência? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 dividido por 3 elevado ao quadrado, né? Que dá 9. E 81 dividido por 9, olha só, igual a 9. 3 elevado à quarta, 81. 3 elevado ao quadrado dá 9. 81 dividido por 9 dá 9. Aqui, 4 tira 2, 2. 3 ao quadrado igual a 9. Então, essa é uma propriedade que também é válida para todas as bases iguais. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Na potência de uma potência, olha só, eu faço a multiplicação dos expoentes. Então, quando a base é uma e elevado a um expoente elevado a outro expoente, basta eu multiplicar esses expoentes. Vamos ver no exemplo aqui. 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Basta eu fazer aqui 3 vezes 2, que dá 6. Vamos ver se isso é verdadeiro? Quanto é 2 elevado ao cubo mesmo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, 8 elevado ao quadrado, que estava aqui fora. 8 vezes 8, 64. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 2 elevado à sexta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64.
Então, toda vez que eu tiver potenciação de potenciação, eu repito a base e multiplico os expoentes, ok? E potência de produto, tá? Olha só que legal essa propriedade aqui também. Quando eu tenho um número vezes o outro elevado a um expoente, eu posso separar eles aqui. Esse elevado a n e esse elevado a n separadamente. É a mesma coisa. Olha o exemplo que eu tenho aqui. 3 vezes 4 elevado ao quadrado. É a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Vamos ver se isso é verdadeiro? 3 vezes 4, 12. 12 elevado ao quadrado, 12 vezes 12, dá 144. E quanto dá 3 elevado ao quadrado? 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 9 vezes 16 dá 144. Então, potência de produto também é válida. Basta eu separar, elevar ao expoente que estiver aqui e depois multiplicar um pelo outro, tá bom? Potência de quociente. Olha só, a operação inversa do que a gente acabou de ver. Quando eu tenho um número dividido pelo outro, elevado a um expoente, basta eu fazer o seguinte: esse número elevado a esse expoente, dividido por esse número elevado a esse expoente. Então, vamos ver se isso é verdadeiro? 6 dividido por 3, elevado ao quadrado. 6 dividido por 3 dá 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. E 6 dividido por 2, não, perdão, 6 elevado ao quadrado dá 36, dividido por 3 elevado ao quadrado, que dá 9. 36 dividido por 9 dá 4. Então, é mais uma propriedade aí da potenciação que é válida aqui para essa situação, ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos recordar notação científica, tá? Toda notação científica, ela é escrita sempre numa potência de base 10, seja positiva ou negativa. É o que a gente vai ver agora. Eu vou falar com vocês primeiro aqui das potências de base 10 com expoente positivo. Então, olha só, 10 elevado a 1, eu tenho aqui 10. Quantas vezes eu multiplico 10 por ele mesmo? Apenas uma vez. Então, eu tenho aqui expoente 1, 1, 0. 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que dá 100, né? Expoente 2, 2 zeros. 10 elevado ao cubo, 10 elevado à terceira, é a mesma coisa que 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Ou seja, expoente 3, 3 zeros ali, olha só. 10 elevado à quarta, 1, 2, 3, 4, 10.000. E 10 elevado à quinta, 100.000. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. A mesma coisa é com o expoente negativo. Mas olha que interessante no expoente negativo. Todo número começa com 0, alguma coisa. Então, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, tá? 1/10. Eu tenho aqui 0,1, ou seja, menos 1, eu tenho uma casinha para o lado de cá. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 0,01, duas casas. Olha aqui.
10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,0001. 3 casas aqui, depois da vírgula. Menos 3. 10 elevado a menos 4, 0,123, 4 casinhas aqui para a minha direita. E 10 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 0,00001. 4 zeros mais o númerozinho aqui, 5 números para representar aqui o meu menos 5. Notem mais uma coisinha, vou voltar aqui. Os números aqui com expoente positivo, eles são grandes, tá? Com expoente negativo, eles são pequenos, são menores do que 1. É sempre 0, alguma coisa. Bom, a notação científica, ela é uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos nas ciências em geral. Vocês vão ver muito notação científica nas aulas de ciências esse ano, tá? E cai no Minas. Então, é importante vocês pegarem bem o jeito de notação científica. Vamos lá, pessoal. Como escrever um número em notação científica? Então, vamos prestar atenção aqui para 3 pequenas regrinhas, tá? Primeira coisa, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, ok? O número é sempre escrito com uma multiplicação na base 10. E usamos expoentes positivos quando estamos representando números muito grandes e expoentes negativos quando estamos representando números muito pequenos. Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro exemplo que eu coloquei aqui. 3.000. 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000, ou seja, 3 vezes 10 elevado à terceira, ou 10 elevado ao cubo. Vamos fazer aqui o exemplo que eu coloquei aqui do lado. Nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai andar com a vírgula. Bom, a minha vírgula, ela está aqui, nesse exato momento. Eu quero transformar esse 3.000 em notação científica. Então, olha, minha vírgula está aqui, eu não conto essa vírgulazinha aqui. Então, olha só, 1, 2, 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado à terceira. Por que que é 3 aqui? Porque eu andei 3 casinhas. Então, aqui eu não conto. 1, 2, 3. Ok? Como é um número maior do que o 0 aqui, né? Maior do que 1, o meu expoente é positivo. Olha o segundo exemplo. A minha vírgula, ela está aqui. Então, vou começar a andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que eu vou até aqui, nesse espaço aqui? Porque eu não posso parar com a vírgula aqui. Olha a regrinha, maior que 1 e menor do que 10. Se eu parar com a vírgula aqui, vai ficar 5.748. Se eu parar com a vírgula aqui, vai ficar 574,8. Esses dois números, até agora, são maiores que 1, mas também maiores do que 10. Então, continuando com a minha vírgula, se eu parar com a vírgula aqui, também está errado. 57,48. 57,48 é maior do que 1, mas também é maior do que 10. E a regrinha aqui é clara, tem que ser menor do que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula até aqui. Então, vamos lá de novo. Esta eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Então, eu vou copiar o meu número até chegar no 0, né? Daqui para cá eu não preciso copiar novamente, mas eu vou colocar aqui 5,748 vezes 10 elevado a nona, que é a quantidade de casinhas que eu andei. Bom, esses dois exemplos são positivos. Agora a gente vai trabalhar com dois exemplos aqui com expoente negativo. Quando que eu sei que aqui é negativo mesmo? Quando ele começa com 0, alguma coisa. Então, a minha vírgula ela está aqui. Eu vou andar com a vírgula aqui. Esse eu não conto. 1, 2, 3, 4. Eu vou parar com ela aqui. 8,23. Por quê? Olha a regrinha. Maior que 1 e menor que 10. Se eu andar com a vírgula até aqui, o que acontece? Está errado, né? 82 é maior que 1, mas também é maior que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula até aqui. 8,23 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos mesmo, pessoal? Porque o meu número começou com 0, alguma coisa, né? Então, aqui, eu trabalho notação científica com tamanho do átomo, com tamanho de um grão de areia. Então, eu trabalho com números muito pequenininhos aqui, certo? Minúsculos mesmo. Bom, continuando. Olha o último exemplo que eu tenho aqui com expoente negativo. 0,00078. Até onde eu vou andar com a minha vírgula? Até aqui, no 7,8. Então, essa eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7,8 vezes 10 elevado a menos 8, tá bom? Eu coloquei aqui, fazendo ao contrário, né, desse pontinho, ó, 1, né, a mesma coisa aqui. Ou daqui para cá, tá? Também é uma forma de vocês fazerem. O importante é sempre contar as casinhas, aonde eu vou colocar a vírgula, ok? Então, vamos lá para os exercícios da apostila. Eu vou mandar o link agora da aula pelo Meet para vocês e aguardo vocês lá na aula, tá bom? Beijos, até mais!